Muito bem, pessoal, vamos seguir os nossos trabalhos de hoje falando sobre Golden State Warriors e Houston Rockets. As duas equipes se enfrentaram nessa madrugada, foi o jogo que encerrou, né, a rodada dessa quinta-feira e encerrou muito bem, viu? Encerrou bem, foi um ótimo jogo, as duas equipes entregaram mais um ótimo duelo que, pela 15ª vez seguida, terminou com vitória do Golden State. O Golden State foi para esse jogo com tudo para perder. Tudo para perder. Vinha de 5 derrotas seguidas, jogando mal, sendo muito criticado, principalmente o Steve Kerr. Steve Kerr foi para esse jogo, cara, extremamente pressionado. Extremamente pressionado. E para piorar, para tornar o contexto do Warriors ainda mais desfavorável para esse jogo, o Golden State foi para a partida sem os seus dois principais jogadores. Curry e Green não jogaram. O Green por um problema na panturrilha, se não me engano, e o Curry por gestão de carga. Por gestão de carga de minutos. Então, o Golden State pisou em quadra sendo underdog. Apesar do retrospecto extremamente favorável contra Houston e apesar do mando de quadra também, o Golden State era underdog nesse jogo. E por quê? Porque todo o redor do confronto era desfavorável para o Golden State. Momento péssimo, treinador sendo cobrado, basquete do time nos últimos jogos não foi bom e estava sem seus dois melhores jogadores. Só que mesmo com esse contexto negativo, mesmo com esse contexto desfavorável, o Golden State foi lá e de novo venceu o Houston. De novo bateu o Houston. E, cara, assim, com todo respeito ao Houston, é um time que eu gosto muito e que eu tenho ótimas expectativas, a grande verdade é que o Houston é um dos maiores fregueses da NBA. Essa é a verdade. A maior freguesia da NBA atual é a do Houston com o Golden State. O Houston simplesmente não consegue vencer o Golden State Warriors. Não consegue. O Houston vê uma camisa do Golden State e treme na base. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Mano, o Houston não ganhar o jogo de hoje é a prova assim, cabal disso aí. Não tem como mais questionar. Não, Houston não é freguês do Warriors, não, Luiz. Não. Acontece. Não. É freguês. É freguês. O Houston tem alguma coisa aí psicológica em relação ao Golden State. É algum trauma, é uma parada que não deixa o Houston ganhar dos caras. É bizarro, cara. É bizarro. O Houston não conseguir ganhar do Golden State nesse momento, assim, não tem o que dizer. Não tem o que dizer. É freguês e hoje o Golden State reforçou essa freguesia e deixou claro que quando pega o Houston, é vitória na certa. Assim como o Galvão falava, né? Tá em crise, chama o Chile. O Golden State pode falar, tamo em crise, arruma um joguinho contra o Houston que a gente sai da crise. É isso, cara. É isso. Em meio ao caos, em meio a muita desconfiança, a muita cobrança, o Warriors vai lá, bate o Houston e respira. E ganha uma moral. Ganha uma sobrevida, né? Resultado gigante pro Golden State, dado o contexto. E derrota gigante também pro Houston, dado também o contexto. Realmente uma noite de extremos, né?
extrema euforia por parte da torcida do Warriors, que já estava contando com a 6ª derrota seguida hoje, e uma noite de extrema decepção da torcida do Houston, que achou que finalmente ia quebrar o tabu, que finalmente ia ganhar do Golden State, e de novo não ganhou. É complicado. É muito complicado. Enfim, bora falar sobre o jogo, contar a história do jogo pra vocês. Antes, só peço para que você deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal, compartilhe o conteúdo com seus amigos e vamos lá, bora contar a história do jogo. Bom, como eu já disse, era um jogo extremamente complicado pro Golden State, né? Sem Curry, sem Green, pegando um Houston quente, que vinha numa sequência boa, apesar de ter perdido pro Kings na rodada anterior. O Houston vinha numa sequência boa, né, brigando ali pelo topo da Conferência Oeste, assumindo a 2ª colocação, que era do próprio Golden State, né? Então, era um jogo complicado, muito difícil pro Warriors, né? 5 derrotas seguidas no lombo, então era uma coisa complicada, era muito difícil pro Golden State ganhar hoje, e os caras conseguiram. E conseguiram entregando uma boa atuação. Ofensivamente, foi um jogo problemático por parte do Warriors. O que, normal, né? Considerando que o time estava sem os seus 2 principais playmakers. Então era natural que a criação ofensiva do Warriors não fosse lá as melhores, né? Não fosse lá a melhor, não fosse lá a mais criativa. Realmente foi uma noite ofensiva pobre do Golden State, tanto que o time nem chegou aos 100 pontos, que nessa temporada não vem sendo algo normal, né? O Golden State vem produzindo bem, vem tendo um ataque produtivo. Então, nos últimos jogos até que nem tanto, mas no todo da temporada, é uma temporada ofensiva boa do Warriors, tanto que o Warriors, pegando aqui as stats, né? Deixa eu pegar aqui rapidinho. E números ofensivos. Golden State tem um ataque na temporada 3, 6, 7. Tem um ataque top 10. Um ataque que, em média, entrega 115 pontos por noite, né? 116, desculpa. 116 pontos por noite. Então, ver o Warriors pontuando abaixo dos 100 pontos não é algo que tem sido muito comum nessa temporada. Então, ofensivamente, foi uma noite problemática do Golden State. Tanto que os momentos de maior produção do Houston, os momentos onde o Houston conseguiu ali meter uma run, engatar uma sequência de pontos, foi por conta da produção nula do Warriors no ataque. Não é que o Houston acabou com a defesa do Golden State, não é que defensivamente o Warriors teve problemas. Não teve, foi uma noite defensiva excelente do Golden State. Principalmente do Podziemski e do Kevin Looney. O que os dois defenderam hoje foi uma enormidade. Absurdo que os dois jogaram. Então não é que o Houston engatou runs por conta da defesa problemática do Warriors. Não. O Houston engatou runs durante o jogo nos momentos em que o ataque do Warriors simplesmente parou de produzir. Então, ofensivamente não foi uma noite boa do Warriors, mas defensivamente o time fez um ótimo trabalho. Ótimo trabalho, como eu disse, Podziemski e Kevin Looney foram gigantescos na partida. Kevin Looney, inclusive, fez um trabalho em cima do Alperen Sengun que foi elite. Elite o trabalho defensivo do Looney em cima do Sengun. Então, defensivamente foi uma noite muito boa do Warriors. E o Golden State teve ali ao seu favor o fator Jonathan Kuminga. O que o Jonathan Kuminga jogou hoje foi gigante, assim. Foi a melhor atuação do Kuminga em muito tempo. Em muito tempo. E foi uma atuação que mostra o quão bom jogador ele é. Muita gente, muito torcedor do Warriors, pegou meio que um bode do Kuminga
por conta de toda a questão da negociação do novo contrato dele. Muito torcedor do Warriors achou um absurdo ele pedir, né, um valor próximo ali do máximo. Muito torcedor considera o Kuminga um cara superestimado, um cara que tem que ser até trocado. Né? Tem muito torcedor que defende a troca do Kuminga. E aí hoje, num contexto extremamente complicado para o Golden State, uma noite onde o Warriors precisava de alguém para botar a bolinha debaixo do braço e chamar a responsa, foi ele quem executou esse papel. Durante toda a noite, foi ele que tomou as melhores decisões no ataque, foi ele que fez o ataque produzir. Os driving kicks dele, as jogadas de infiltração dele, foi a base da criação do Warriors hoje. Os melhores momentos ofensivos do Warriors na partida foram nos momentos em que o Kuminga conseguiu encaixar essas jogadas. Foi nos momentos onde ele conseguiu atacar os corredores que o Houston deixou ali no garrafão. Foi os momentos onde ele conseguiu achar um bom passe para fora depois de uma infiltração, depois de atrair a marcação do Houston. Esses foram os melhores momentos do Warriors, na parte ofensiva no jogo. Andrew Wiggins também fez um jogo muito bom, importante pontuar, importante elogiar o jogo do Wiggins, fez um jogo bom. Mas o Kuminga foi o cara. Foi o cara durante toda a noite. E aí, no clutch, momento onde o Warriors estava sendo pressionado, momento onde o Houston estava crescendo no jogo, buscando ali o comeback, buscando ali a virada, foi ele quem colocou a bolinha debaixo do braço e falou, deixa que eu decido. E decidiu. Ele terminou o jogo com 33 pontos, né? Exatamente 33 pontos. E dos 33, 14 foram nos últimos 12 minutos de jogo. Clutch, decisivo, personalidade forte. Esse foi o Jonathan Kuminga de hoje. E esse é o Jonathan Kuminga que merece uma vaga de titular. Esse é o Jonathan Kuminga que merece uma extensão máxima. É esse Jonathan Kuminga que o Golden State precisa. E, verdade seja dita, essa versão do Kuminga, a versão de hoje, apareceu em pouquíssimos momentos nessa temporada. Eu, como um dos caras que mais defendeu o aumento da minutagem do Kuminga nos últimos anos, eu mesmo não estava conseguindo argumentar a favor dele nessa temporada. Porque ele não estava jogando bem. O Steve Kerr deu mais minutos para ele, chegou a consolidar ele como titular e ele não performou. Ele vinha até destoando dos outros jogadores. Mas hoje vimos o Kuminga que a gente quer ver. Esse é o Kuminga que o Golden State precisa. Entendeu? E hoje ele fez o que tinha que fazer. Assumiu o protagonismo do time e deu a vitória pro Warriors. Teve outros fatores que contribuíram para a vitória? Teve. Defesa, Wiggins fez um jogo bom. Né? Teve também os deméritos do Houston, que não foram poucos. O Houston, ofensivamente também, fez um jogo muito fraco. Muito fraco. Jalen Green e Fred VanVleet foram extremamente erráticos nas suas respectivas tomadas de decisões. Os dois tomaram decisões muito ruins durante o jogo. No final, então, foi uma sequência de cagadas dos dois, uma coisa impressionante. Cagada atrás de cagada dos dois. O Şengün foi muito bem marcado pelo Kevin Looney. Até conseguiu fechar bem o jogo, mas foi muito bem marcado. O perímetro do Houston foi uma vergonha hoje, cara. Houston chutou para 26% para 3. O espaçamento simplesmente não existiu. Não existiu espaçamento de quadra no Houston hoje. Então, o Houston teve seus deméritos, o Houston teve os seus problemas, mas o Golden State, pra mim, não é que foi demérito do Houston. Óbvio, teve demérito do Houston também, mas pra mim foi muito mais mérito do Warriors, principalmente do senhor Jonathan Kuminga. Essa vitória, ela vai muito na conta do Kuminga. Muito na conta dele. Então, resultado gigante, cara. Eu acho que considerando o contexto,
Dá pra dizer que essa foi a grande vitória do Warriors na temporada. Uma vitória que tira o Golden State momentaneamente da crise, encerra a sequência de derrotas e talvez esse seja o turning point aí do Warriors na temporada. Talvez essa vitória seja a virada de chave. Talvez agora o Warriors retome o bom momento, retome o caminho das vitórias. Um caminho que o Warriors perdeu, né, nos últimos jogos, perdeu nas últimas semanas. Então talvez a vitória de hoje, esse contexto complicado, jogo difícil, com muita coisa desfavorável, talvez essa vitória recoloque o Golden State no caminho, recoloque ali o Warriors naquela trajetória muito boa que o time vinha trilhando, né? O Warriors estava jogando muita bola, praticando um basquete muito bom, brigando pela liderança com o Thunder. Talvez o resultado de hoje recoloque o Golden State nessa posição. Foi uma vitória realmente muito grande, cara. Realmente uma vitória muito grande e uma derrota muito grande pro Houston. Houston que é um time que tava numa crescente, jogando muito bem, ganhando confiança, passando confiança. Derrota de hoje é um balde de água fria, mano. É um baita balde de água fria. Era muito importante o Houston ganhar hoje pra quebrar esse tabu e pra talvez começar a exorcizar esse demônio chamado Golden State na vida do Houston, né? E os caras não conseguiram. Com tudo a favor, os caras não conseguiram. A viagem pra Califórnia não tem sido nada boa pra Houston, né? Perdeu pra Sacramento, perdeu agora pro Warriors. Difícil, cara. Difícil. E são esses vacilos, são essas derrapadas que um time que quer brigar pela seed 1 da conferência não pode cometer. Não pode cometer. E cometeu, né? Enfim, grande resultado pro Golden State, grande atuação do Jonathan Kuminga. E eu quero saber de você o seguinte: Houston é o maior freguês da história do Golden State? O Houston Rockets é o freguês favorito do Golden State Warriors? Ou tem algum outro aí? Ou é o Celtics, ou é o Thunder, ou é o Cleveland? Quem é o grande freguês do Warriors? Eu acho que é o Houston. E numa tier list de maiores freguesias da NBA, a freguesia do Houston pro Warriors, pra mim, é a maior. E o jogo de hoje, pra mim, foi, é o que define isso pra mim. Pegando o Warriors mal, sem Curry, sem Green, o Houston não conseguiu vencer. E por quê? Porque a freguesia é muito grande. A freguesia fala mais alto. Mas comenta aí. Comenta aí sua opinião que eu quero saber. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha o vídeo com a galera. Pessoal aí que assistiu o vídeo e que não tem o League Pass, que é a melhor plataforma de streaming de jogos da NBA, eu vou deixar o link no primeiro comentário fixado do vídeo e vai te oferecer o League Pass com 7 dias grátis de teste, tá? Você testa por 7 dias sem pagar nada o League Pass. E depois do período de teste, você tem desconto tanto no plano mensal como no plano anual. Então você que não tem o League Pass, aproveita, usa o link e garanta já o seu com todos esses benefícios, tá bom? Fica aí a dica do titio e fica aí também o meu abraço e o meu, né, todas as energias positivas aí pra você. Tomara que você tenha uma sexta-feira maravilhosa e a gente se vê daqui a pouco com o Switch TV Show, onde eu irei repercutir todos os outros jogos da rodada dessa quinta-feira. Então, até daqui a pouco, grande abraço, beijo no seu coração e tchau.